Na verdade, ontem nós estávamos discutindo um pouco essa questão da transversalidade, da matricialidade de políticas públicas, em especial nessas áreas de políticas identitárias. Ontem nós estávamos discutindo o combate ao racismo, como é que a gente desenvolve uma política que rompa com essa estrutura do racismo estrutural. Então, isso que você trouxe hoje tem muito a ver com este debate, né? E enfrentar um outro debate, porque, assim, creche é um direito da criança, mas a gente sabe muito bem que as mães que precisam trabalhar, se ela não tem esse instrumento, fica muito difícil dela conseguir uma inserção no mercado de trabalho. Então, talvez a gente precise pensar em algumas alternativas que não fira a questão da creche como um direito à educação da criança, mas também garantir, de alguma forma, as mães que trabalham, as mães trabalhadoras, esse espaço garantido para que ela possa se emancipar e manter o sustento da sua família, né? Assim como você colocou o sentido de pertencimento da cidade, né? Eu acho que tem muito com o que nós estamos discutindo, esse outro modelo de gestão pública diferente de tudo que a gente vivenciou, em especial na região do Grande ABC. Nós somos 7 cidades aqui, a grande maioria governada pelo PSDB, né, que faz uma política ilusória, né, e midiática, né, as pessoas às vezes até acreditam, mas sempre num patamar muito raso do sentido de pertencimento, do sentido de desenvolvimento e no sentido também de proteção aos vulneráveis, né? Porque é isso que você fala, que lado que nós estamos do lado da proteção desses vulneráveis. Então, todo esse arcabouço colocado aqui por vocês, de estratégias, de ações efetivas, acho que é possível, perfeitamente possível, a gente implantar no nosso governo, sabendo de todas as dificuldades. Mas se não for isso, realmente a situação das pessoas e dos mais vulneráveis vai ser uma tragédia, né? Então, acho que a gente tem a obrigação e a responsabilidade política e social de pensar as estratégias que foram colocadas aqui. Nós vamos viver um período muito difícil. É difícil, inclusive, prever com certa segurança, com certa garantia, quanto vai ser a queda da economia no próximo período. Portanto, a capacidade de arrecadação ela vai se reduzir brutalmente, não só do ponto de vista olhando os governos estaduais, governo federal, mas os municípios que vivem basicamente, né? O imposto sobre serviços tem um peso muito grande, fundamental na arrecadação, e que sofre um impacto tremendo com as políticas, com a necessidade de isolamento social e com a interrupção das atividades. E, por outro lado, você vai estar operando o próximo ano com um orçamento que não foi o orçamento que você, inclusive, desenhou. É um orçamento que vai ser dado do atual governo, né? Então, é de se esperar, evidentemente, que pelo menos os primeiros 2 anos, sem dúvida nenhuma, vão ser anos muito difíceis. Mas eu acho que a pergunta que se tem que fazer é para quem a gente quer governar, né? A gente quer governar para a sociedade, quer governar para a população, quer governar para as pessoas que vivem em condições de maior vulnerabilidade, de maior instabilidade, e que nessa crise vai aumentar enormemente o número de pessoas em condições de pobreza, de extrema pobreza, que vivem numa situação de miserabilidade e que vão demandar cada vez mais, inclusive, políticas públicas. E aí eu queria destacar que eu acho que esse processo eleitoral, ele reposiciona não só hoje quem está à frente da administração, mas reposiciona os futuros dirigentes, prefeitos, e principalmente prefeitos, no próximo ano, porque acho que é uma oportunidade de se colocar a centralidade e a importância da política pública. Quer dizer, nós estamos enfrentando desde 2016
um ataque brutal ao Estado e às políticas públicas, e uma ideia de que o Estado mínimo é o Estado eficiente e que, portanto, é a iniciativa privada que deve ser valorizada e incentivada. E a crise, de alguma medida, se algum, vamos dizer, aspecto positivo que ela traz, porque ela só traz aspectos negativos, ela joga 76 milhões de pessoas hoje fora da força de trabalho, é isso que o Fausto falava. Nós tivemos, nesses últimos 3 meses, 10 milhões de pessoas que foram tiradas da força de trabalho, foram jogadas para uma condição fora da força de trabalho. A boa parte é conta própria, é informal, são mulheres, é a população negra. Esse é o perfil de quem está hoje nas condições de maior miséria, de pobreza, de vulnerabilidade, que depende para sobreviver do auxílio emergencial. Então, isso nos recoloca, inclusive nesse período agora, primeiro, nos reposicionar sobre a centralidade da discussão da política pública e disputar essa narrativa com a sociedade, né? Disputar essa narrativa com a maioria das pessoas, porque é no município, é na localidade, é no território onde as questões aparecem da forma mais latente, né? E, normalmente, a tendência é de que as pessoas, a população, responsabilize o município por todas as mazelas. Ela não sabe que o município depende de transferências da União, do Estado. Ela sempre acha que a responsabilidade, se a saúde não funciona, se a educação não funciona, se ela não tem emprego, se ela mora em condições de muita precariedade, se o ônibus não funciona, é tudo responsabilidade do município. Então, o município, vamos dizer, assume muita responsabilidade, e as responsabilidades estão acima, inclusive. E isso é muito difícil, porque para a maioria das pessoas, mesmo para as pessoas mais letradas, as pessoas que compreendem como é que a sociedade funciona, elas não conseguem diferenciar o que é o papel do município, o que é o papel do Estado, o que é o papel do governo federal. Eu acabei de ministrar um curso recentemente sobre orçamento público, e é isso, as pessoas não sabem as fontes de arrecadação, o que compete a cada esfera, não sabem as responsabilidades. Então, acho que esse momento é o momento da gente retomar essa discussão das políticas públicas, não só do ponto de vista do discurso, não só do ponto da disputa da narrativa, ou com uma visão liberal, mas do ponto de vista de que elas são essenciais e fundamentais para garantir um mínimo de dignidade para as pessoas. Um mínimo de dignidade, porque nós teremos um desemprego ou uma população fora da força de trabalho por um período muito longo. E essas pessoas demandam saúde, demandam educação, demandam transporte público, demandam moradia. Essas pessoas demandam, inclusive, o espaço público. Então, eu queria destacar algumas coisas em relação a isso como contribuição. O primeiro é de que eu acho que nós vivemos um processo de desindustrialização. A região do ABC é uma região central, sempre foi historicamente uma região reconhecida como uma das regiões mais pujantes e que mais cresceram, com maior nível de renda per capita, inclusive, né, do Brasil. Nós temos um processo de reestruturação industrial e de reespacialização das empresas que, digamos que é muito difícil que você volte ao cenário dos anos 70, dos anos 80, o que faz que uma empresa se espraia por toda a região através de fornecedores, subcontratação e etc. Então, claro que pensar a dinâmica regional integrada, ela é essencial e fundamental em todas as perspectivas, não só do ponto de vista da relação com as empresas, mas também do ponto dos investimentos tecnológicos, das universidades, do papel da ciência e da produção científica nesse sentido. Um outro aspecto que eu considero central é a discussão da ocupação do espaço, ocupação do território, como um espaço de construção de cultura e de lazer. Isso é muito importante. As pessoas precisam se sentir como donas, como parte do espaço. Então, o espaço de lazer, o espaço de cultura, que são coisas com quais assim, é possível se fazer muitas coisas, inclusive direcionadas diretamente para
as periferias. Normalmente, as áreas de cultura, o lazer, sempre está concentrado nos centros, onde as pessoas têm mais dificuldade de localização. Então, é muito importante, na minha perspectiva, retomar isso como... E as pessoas sentirem o município, a cidade como sendo delas, como parte delas, como parte da vida delas. E para nós isso também é muito importante, porque o território é um espaço de disputa entre quem tem dinheiro e pode comprar produtos, serviços, ter práticas de lazer, cultura, e aqueles que não têm. Então, é um espaço muito importante para a gente reafirmar de quem é a cidade e para quem é a cidade, e para que ela precisa ser pensada. E uma terceira questão diz respeito aos temas centrais e muito caros para nós, que é toda a discussão em relação à questão de gênero, à questão de raça, à questão da juventude, que é 2 minutos. Objetivamente a possibilidade de transversalidade dessas políticas dentro do conjunto das secretarias. Isso é um debate para nós muito importante. A gente, vamos dizer, avançou em alguma medida na discussão com o governo federal, quando a gente criou uma secretaria, um ministério, para tocar as questões raciais, a questão das mulheres, mas não avançamos na transversalidade, ou seja, o orçamento público ele tem que ser pensado a partir dessa perspectiva. Então, não basta ter uma secretaria de mulheres, tem que ter política para as mulheres, tem que ter política para os negros, tem que ter política para os jovens, no conjunto das secretarias, inclusive ter mecanismos que possam permitir a avaliação dos impactos dessa política no conjunto dessa população, que ela é carente e ela, sem dúvida nenhuma, é a que mais demanda política pública. E eu vou concluir dizendo que, por exemplo, tem uma política essencial, que é do campo, do âmbito do município, que é as políticas públicas, por exemplo, de creche e escolas para o ensino, para o primeiro, ali, para o ensino básico, né? E que elas são determinantes, a oferta de creche, hoje, ela é determinante para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Se nós temos, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho, 2/3 eram mulheres, e todas as pesquisas mostravam de que o fato de não ter política pública, principalmente de creche e de cuidados, era o principal impedimento para que as mulheres pudessem inserir no mercado de trabalho em condições mais favoráveis.